Olá, pessoal, boa noite. Vamos continuar aí nossas aulas. Localizem aí na apostila de vocês. Na aula passada, nós paramos aí no começo do 3.4.9. Então, vamos aí continuar. Pessoal, como eu falei para vocês, a sociedade anônima, ela só se prestam a grandes corporações, grandes empresas, né? E até conglomerados. Dificilmente ela vai para uma média empresa, porque, como eu falei, os requisitos legais são muito grandes, a burocracia, o custo de a implantação, a elaboração de documentos, de estudos prévios, de registros, é muito grande. Então, a consequência é que só grandes empresas têm condições de arcar. Então, vejam aí os exemplos dos órgãos que a lei da SA impõe a todas elas, todas as companhias. Aí você já vê que realmente uma micro, pequena e média empresa é difícil ela ter esses órgãos. Por exemplo, aqui, a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o órgão mais poderoso da companhia ou sociedade anônima. É ele quem vai decidir os rumos principais que se deve dar àquela sociedade empresarial, certo? Então, é o órgão mais importante. Como o nome está dizendo aí, é uma assembleia, então é um órgão colegiado, né? Dezenas, centenas ou até milhares de pessoas participando, apesar de que a maioria não vai, né? Esse órgão da Assembleia Geral, ele tem uma subdivisão. Ele divide-se em Assembleia Geral Ordinária, a AGO, e a Assembleia Geral Extraordinária, certo? A Assembleia Geral Ordinária, ela se chama ordinária não porque ela seja inferior, vagabunda, sem vergonha, safada. Não é esse ordinário aí, não, né? Ordinário aí é porque é comum, vai acontecer sempre. Pelo menos uma vez por ano, por imposição da lei, tem uma Assembleia Geral Ordinária. Queira ou não queira, tem que ser realizada, certo? Por isso ela recebe esse nome de Assembleia Geral Extraordinária. E a AGE, que é a extraordinária, ela recebe esse nome porque ela só é convocada para situações específicas. Sempre que não puder esperar pela Assembleia Geral Ordinária. Vamos supor que ocorra uma mudança drástica no mercado, um acontecimento sério com a empresa ou na empresa, e não possa aguardar 3, 4, 5 meses para chegar a data da AGO. Convoca-se de imediato uma AGE, Assembleia Geral Extraordinária. Dessa mesma forma, pessoal, ocorre nos condomínios verticais, né? Nos condomínios residenciais, que eu quero dizer, né? Tem a Assembleia de tantos em tantos tempos, e se houver algum problema sério, tem uma Assembleia Geral também. Outro órgão obrigatório é o Conselho Administrativo, que só é obrigatório nas de capital aberto, ou seja, nas que negociam suas ações na Bolsa de Valores. As de capital fechado não tem que ter esse conselho. Por que não? Porque as de capital fechado, elas atingem menos pessoas. O raio de alcance delas é bem menor. Já as de capital aberto, elas vendem para qualquer pessoa que tenha dinheiro para comprar. Então, por conta disso, coloca-se um órgão a mais para controlar o funcionamento dessa assembleia, dessa empresa, aliás, certo? Então, observe aí que os seus membros não podem ser pessoas jurídicas, porque não se quer, dentro de uma empresa, uma outra empresa dando conselhos quanto à administração. Aqui tem que ser pessoas naturais. A diretoria é outro órgão imposto. Você imagina aí uma empresa, uma microempresa com esse tanto de órgão aí? Não dá, né? A diretoria é o órgão que representa legalmente a sociedade anônima no dia a dia. Os diretores ou o diretor
são aqueles que vão colocar a mão na massa no dia a dia, vão trabalhar o expediente completo, ou até mais, né, para concretizar aquilo que foi decidido na Assembleia Geral, na Assembleia Geral, pelos sócios, né? Então, aqueles executivos, que muitas vezes são contratados por grandes empresas a preço de ouro, né? Eles terminam sendo, então, nomeados como diretores, né? E podem ser acionistas ou não. Ele pode ser contratado só para exercer aquela tarefa de diretoria administrativa, né? De diretoria ali do dia a dia. Ou pode ser um sócio que é elevado à condição de diretor, certo? Seus membros também não podem ser pessoas jurídicas, são eleitos pelo Conselho de Administração e da forma que são eleitos também podem ser destituídos, certo? Temos ainda em seguida aí o Conselho Fiscal, outro órgão imposto pela lei da SA. Se você olhar pelo nome, você já vai naturalmente entender o que se trata, né? Trata-se de um órgão colegiado, com várias pessoas participando, e que vão tratar de fiscalizar o cumprimento do estatuto da empresa, o cumprimento das decisões da Assembleia Geral Ordinária, do Conselho Administrativo, da lei, da legislação, enfim, eles vão fiscalizar o correto andamento legal da empresa do qual participa, né? Esse acompanhamento, ele é manifestado através de pareceres, né? O que é um parecer? O parecer é a opinião colocada no papel, formalizada, a respeito de algum assunto cuja pessoa ou o órgão que está emitindo o parecer tem conhecimento sobre ou tem obrigação legal de ter esse conhecimento e essa manifestação. Então, são pareceres os documentos produzidos pelo Conselho Fiscal. Ok? Até aqui, pessoal, tudo tranquilo? Boa noite, Ian, boa noite, Luzia. E a todos os outros aí que chegaram agora ou que já estavam aí. Então, vamos para frente aí, né, pessoal? Kelly também, todo mundo aí. Pessoal, vimos aí, então, lembrando a vocês que isso aqui é o resumo do resumo, né? Quem quiser aprofundar isso aí, fica à vontade, viu? Pega aí o final de semana, sábado, domingo de manhã, ó, maravilha. Sábado de noite, já que ninguém está podendo sair, com certeza nenhum de vocês aí sai para lugar nenhum, né? Ninguém está nem bebendo, nem namorando, nem saindo, nem se reunindo em casa, lugar nenhum, todo mundo trancado, né? Uhum. Eu acredito que não, professor. E é porque eu nem bebo e nem gosto dessas festas. E você acredita em que, Jadson? Que as pessoas estão trancadas ou que as pessoas não estão trancadas? Eu acredito que elas não estão trancadas. Tá certo. Ou então estão trancadas em casa com um bocado de gente, né? Porque eu tenho visto muito isso aí, né? Também é a mesma coisa, né? Eu moro no condomínio que eu moro, eu vejo muita gente trancada em casa. Realmente o pessoal não está saindo de casa, mas no final de semana é trancado com um monte de gente, né? E espero que ninguém doente. Ana Vitória trabalha na funerária, né, Ana Vitória? Porque você trabalha até no final de semana, funerária é que trabalha final de semana, ou é hospital. Porque, ou é na Pague Menos que você trabalha. Ou é funerária, ou é farmácia, ou é hospital, né? Trabalha até todo final de semana, vai ficar rica, né? Deus queira. Então aí, quando você ficar rica, você não esqueça do professor, não, viu? Não vire a cara para mim na rua, não. Quando você estiver rica, chique, poderosa e bem novinha, ó. Eita, pau. Bom demais, né? Vamos para frente aqui, voltando aqui, tá? Vamos ver aqui, então, pessoal, os títulos emitidos pela SA, ou companhia, né?
que esses títulos são chamados também, esses títulos são valores mobiliários, tá? Repetindo, caso alguém que esteja aí não tenha visto na aula que eu falei, valor mobiliário, pelo amor de Deus, não vai fazer como eu ouvi uma pessoa numa palestra que foi falado que não sabia e disse que valores mobiliários eram os bens móveis, a mobília da empresa, né? E não tem nada a ver, né, pessoal? O valor mobiliário, como vocês estão sabendo, se não estão sabendo, saberão a partir de agora. Valores mobiliários são títulos de crédito emitidos pelas companhias, pelas sociedades anônimas e também pelas comanditas por ações. Títulos de crédito são o quê? O nome está dizendo, né? São documentos que dão um título. Se você é acionista de uma empresa, de uma sociedade anônima especificamente, tá? Como é que você vira acionista de uma sociedade anônima? Você vai e compra as ações dela. Ao comprar as ações, como é que essa compra vai se realizar? Você vai transferir um dinheiro para uma conta indicada pela empresa, a conta da empresa ou a conta do intermediário, da instituição financeira que intermedia. Eu não sei exatamente como é isso aí, é na prática, eu não conheço. Você vai tirar o seu dinheiro da sua conta e vai pagar o valor referente às ações, não é isso? E aquelas ações que eram da empresa ou eram de outro acionista vão passar para a sua titularidade. Pronto, você virou acionista. Se você é titular, é dono de ações de uma empresa, e eu estou dizendo que ações são títulos de crédito, por que as ações são títulos de crédito? Então, porque se eu sou dono de ações, eu tenho o quê no mercado? Ou perante a empresa? Eu tenho um crédito. Porque aquele título que são as ações, eles não representam dinheiro, eles não representam a fração do capital social que tem valor econômico, porque pode ser comercializado ou na bolsa de valores ou fora dela. Então, título de crédito, porque quem tem ações tem um título que lhe dá um crédito, certo? E são valores mobiliários, porque assim foram denominados. Então, vamos ver aqui os exemplos. Não são os únicos títulos de crédito que existem no mercado. Existem outros. Cheque, por exemplo, é título de crédito. Duplicata é título de crédito. E nota promissória é título de crédito. Mas nós vamos ver aqui, nesse item, aquelas que são especificamente emitidas pela SA e pela comandita por ações, que nós ainda não vimos. A comandita por ações ela é regida pela mesma lei da SA, ela é prima e é irmã gêmea da SA, com algumas diferenças, que nós vamos ver ainda. Então, pessoal, qual é o título de crédito mais comum emitido, obrigatoriamente emitido, por toda e qualquer sociedade anônima? São as ações, né? Olha aí, vamos ver aqui os conceitos, ó. São títulos de investimento, né? Que a sociedade anônima emite para obter os recursos que precisa. Então, o capital social da sociedade anônima não é dividido em parcelas iguais, denominadas ações? É sim. Para que a sociedade divide o seu capital social em parcelas iguais, denominadas ações? Para vender. Para que ela quer vender? Para receber o capital que ela precisa para trabalhar. E ao vender e receber o respectivo valor, ela se capitaliza e, ao mesmo tempo, ela adquire diversos sócios, né? Quem comprou vira sócio. Então, as ações são investimento, são título de crédito, são valores mobiliários também, tudo isso, certo? As ações, pessoal, elas são consideradas bens móveis, tá? As ações, em regra geral, são consideradas móveis. São direitos, né? São títulos que dão direitos. Os direitos, em sua maioria, quando eles têm valor econômico, eles são considerados bens móveis, certo? Significa dizer que eles podem ser
movidos ou transferidos sem maiores burocracias. Já um bem imóvel, geralmente a transferência dele vai precisar de uma escritura, né? De uma escritura pública. As ações não precisam disso, são consideradas bens móveis. Observe aí que na apostila de vocês estão dizendo aí, ó, que elas representam frações do capital social. Isso aí eu já falei agora, né? E dão aos seus sócios, aos seus titulares, o status de acionistas. Sócios acionistas. São aí também, ó, títulos de crédito. Eu já falei também, certo? Então, quanto às ações, a gente sempre ouve falar delas, né? Aqui nós estamos apenas entrando em alguns detalhes. Aí você pode perguntar, professor, eu queria saber muito mais sobre ações, quais são as ações que vale a pena, como compra, onde compra, quanto custa, quando deve comprar, quando deve vender, quais as regras de compra, quais as regras de venda, enfim, informações sobre esse mercado. Aí, onde é que você obtém isso, pessoal? É no mercado de capitais, tá certo? Aí, você teria que procurar um curso de mercado de capitais, e não especificamente esse nosso aqui de direito empresarial, porque tem um ramo específico que trata desse mercado de capitais, que aí sim você consegue ensinamentos mais aprofundados quanto a ele. Aqui, no direito empresarial, ele não vai descer a esses detalhes, tá? Então, estou falando porque, às vezes, são coisas interessantes que a gente gostaria de ter mais detalhes, mas, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista de cada um, eles não estão dentro da nossa matéria, certo? Mas aí eu estou dando a dica para quem quiser procurar, se aprofundar, porque isso é interessante mesmo. Vocês que estão cheios de dinheiro aí, sem saber onde colocar, se é na poupança, se é no CDB, se é na renda fixa, se é na variável ou no mercado de valores mobiliários, ou seja, de ações na bolsa de valores, tem que procurar esse tipo de conhecimento específico aí, né? Ok? Mas aí vamos dando aqui algumas informações interessantes. Classificação das ações. Quanto à espécie, pessoal, classificação das ações quanto às espécies. Elas podem ser ações comuns ou ordinárias. Então, elas são chamadas de ordinárias porque são de emissão obrigatória, tá certo? Toda sociedade anônima emite ações ordinárias, tem o seu capital dividido em ações ordinárias. São aquelas que conferem os direitos comuns de sócio. Não tem nada a mais, nenhum privilégio a mais e nenhum privilégio a menos, nenhum ônus também. Simplesmente são ações comuns. Quem tem é sócio acionista e não tem nenhuma vantagem, nenhuma desvantagem. É sócio acionista puro e simples, tá? E alguns dos direitos dos acionistas que nós já vimos na aula passada, são esse aqui que eu estou grifando, ó. Dão direito aos dividendos, né? O que são dividendos? Dividendos são os lucros que a sociedade anônima teve e não reaplicou nela mesma, mas distribuiu para os sócios na proporção das sociedades, das ações que possuem. E observem aqui, ó, dão direito a voto. Interessante, né? Quer dizer que a ação ordinária, que é a ação comum, é justamente a que dá direito a voto, que é importante, né? E muitas ações não dão direito a voto, mas as ordinárias não. Então, ao contrário do que você pode imaginar, a tendência é você dizer, se a ação é ordinária, ela não dá direito a voto. Dá direito a voto. É justamente ela que dá direito a voto, certo? Ok? As ações preferenciais. O nome está dizendo, né, pessoal? Elas têm algumas preferências em relação às demais. Algum privilégio. Por exemplo, elas dão o direito de receber um valor mínimo de dividendos,
quando eles são divididos, quando eles são distribuídos, ou valores fixos, ou recebimento prioritário antes de todos, né? Já o direito a voto nas ações preferenciais, ele não é obrigatório. Pode ocorrer, pode não ocorrer, certo? Como é que você vai saber se tem ou não tem? Aí o estatuto da empresa diz quais são os tipos de ações e o que cada ação inclui, certo? Quanto à forma, pessoal, as ações podem ser nominativas endossáveis ao portador ou escriturais. Vamos aqui voltando para as primeiras. Para você não esquecer, pessoal, o que é um documento nominativo? Alguém pode me dizer aí o que é um documento nominativo? Vai lá, pessoal, chuta aí. Força, coragem. Será que eu estou sozinho? Saiu todo mundo? Ó Deus, ó vida, ó céus. Aí, o Jadson está sempre aí, caba macho. Diz aí, Jadson, o que é um documento nominativo? Eu posso ter para você o que está escrito no slide. Você está lendo na apostila, é? Aí é covardia, né? Eu queria que... Eu não estou pedindo para ler, não. Eu estou pedindo para você chutar. Mas tudo bem, né? Eu não... Rapaz, sei não, viu? Só tem artista. Tudo bem, vamos lá. Mas aí eu estou falando isso, Jadson, justamente para você, da próxima vez, você não precisar ler, porque já vai virar na sua mente, tá certo? Você não vai precisar ler, nem vai sofrer, nem para relembrar, porque é muito simples. O que é qualquer documento nominativo, pessoal? É o documento que tem o nome do titular, o nome da pessoa favorecida. Por exemplo, uma CNH, carteira de motorista, é um documento nominativo? Claro, né? Ou ele é um documento ao portador, que não tem o nome do titular. Qualquer pessoa chega e fala, ei, fulano, pega aqui essa CNH e vai lá, porque eu não vou poder ir, não. Aí a pessoa vai porque não tem o nome de ninguém. Não é assim, né? Por que não é assim? Porque a CNH é um documento nominativo, e assim como muitos outros. Então, qualquer documento que tenha o nome do favorecido ou do titular, do proprietário, e assim por diante, ele é nominativo, tá certo? Então, as ações nominativas são aquelas em que existe o documento, o papel da ação, e nele tem escrito o nome do titular, certo? Já que existe o documento impresso, o papel, e com o nome da pessoa lá, para fazer a transferência de uma pessoa, da titularidade de uma pessoa para outra daquelas ações, não pode só entregar, porque se você só entregar, você só transferiu a posse, né? Está na mão da pessoa, mas ela não é a dona, certo? Então tem que ser feito o quê? Quando um documento é nominativo, você tem que emitir um novo documento com o nome do novo proprietário, não é isso? E passando por algum procedimento que vai variar. Se for, por exemplo, o documento de um carro, que é nominativo também, você vendeu o carro e entregar o documento no seu nome. Entregou o carro e entregou o documento no seu nome. O comprador é o dono já? É o titular? Não. Porque não foi feito o quê? A transferência da titularidade formal com a impressão, a emissão de um novo documento nominativo no nome do novo proprietário. No caso aí, quem é que vai fazer isso tudo aí? É o Detran, certo? No caso das ações nominativas, tem que ser emitido um novo documento, tá certo? E, então, elas funcionam dessa forma. Nominativa endossável. O que é, pessoal, um documento nominativo? Vocês não vão mais esquecer, se quem não sabia por acaso, está sabendo agora e não esquece mais, né? Porque é muito simples. Mas o que é um documento nominativo endossável? Nominativo já sabe, tem o nome do proprietário.
escrito no documento. E endossável. O que é endosso? Endosso endossável é o documento que pode ser transferido por endosso. Certo? E não disse nada, professor, porque eu não sei o que é endosso. Endosso é uma forma de transferência de documentos nominativos, né, que tem o nome do proprietário, em que o proprietário assina nas costas, né, ou seja, no dorso, ele assina e pode entregar, né? Ou então assina. O cheque seria esse tipo de documento, não sabe? O cheque certo, agora que eu estou vendo aqui, o Saulo perguntou, O Saulo né? perguntou. Certo. O cheque, ele é, sim, um documento, ele pode ser nominativo ou não, né? Mas, aliás, faz tempo que o cheque, ainda não me lembro se ainda tem essa regra do cheque poder ser ao portador só se for até R$ 100, eu não lembro disso. Sendo sincero, eu nunca vi nenhum cheque na vida real. Pois é, tá completamente sem uso, né? Tá completamente sem uso, mas ainda tá dentro, ainda tá valendo e ainda existe. O cheque nominativo tem lá o nome do beneficiário, de quem vai receber o valor. Se ele é nominativo aquela pessoa entregar o cheque a outra, só entregar, a outra for ao banco, não consegue receber. Por que não? Porque lá tem o nome de outra pessoa e não o seu. Se você quiser transferir o cheque nominativo para outra pessoa, o beneficiário do cheque tem que virar o cheque o dorso do cheque e endossar, que é assinar atrás. Aí ele endossou e aí ele entrega para outra pessoa. Agora sim a outra pessoa consegue receber no banco, porque o documento foi endossado. Ele pode só assinar, ou ele pode dizer transfira-se para, ou então por endosso para fulano de tal, e assina em seguida. É o endosso mais completo, né? Onde ele disse o nome da pessoa para quem ele está transferindo, certo? Então, realmente, Saulo, tá fora de uso mesmo aí, né? Eu também eu tô com 22 anos, eu também só vi em foto. Nunca peguei um cheque na vida não, viu? Essa careca aqui é porque eu peguei muito sol. Aí fiquei envelhecido, mas tô com 23 agora, viu? Aí eu também não conheço não, só de documentos, aliás, de internet, né? Essas coisas que a gente vê, coisa antiga, né? Máquina de escrever, eu também só vi assim em museu. Uma máquina de escrever eu já vi. Eu já até usei uma. Rapaz, tu é velho, viu? Tu já usou uma, Não, correu. é porque eu fui na casa de uma professora antiga minha. Ela tinha 60 e poucos anos. Pô. Então a pobre da professora era velha. Não, e era da avó dela, não era nem dela. Já tá beirando. Ah, Maria da avó, é isso aí. Máquina de escrever é um negócio meio antigo mesmo. Já tá beirando a fila do INSS, diz aí o César. Então, pessoal, um documento nominativo e endossável é esse que pode ser transferido pelo simples endosso, tá? Não precisa emitir um novo documento com o nome do novo titular. Basta fazer o quê? Pegar o documento atual e atrás assinar. Pronto, é o endosso. Pessoal, isso é um negócio importante você saber, para você não passar vergonha. É mais para isso, sabe? Porque, por exemplo, vai que um dia você recebe um documento, um cheque, e a pessoa pega e fala para você: Ah, você vai lá, sei lá, alguém pede para você ir no banco trocar um cheque, receber o valor. Chega lá no caixa do banco, na fila, você não deposita, você vai lá para receber na boca do caixa, e o caixa pega e fala: Ah, endosse aí, por favor. Aí você fica: vou já, endosso, tá certo. Aonde é que é para endossar, hein? Não, você endosse aí. Aí o caixa vê que você não sabe, o senhor assina aqui atrás o seu nome, por favor, quase chamando você de burro, né? Então, para você não passar por esse tipo de constrangimento, é bom saber que endossar é assinar atrás.
E, às vezes, o endosso nem é atrás, viu? Às vezes, o endosso é na frente mesmo. Mas, geralmente, o endosso é atrás, certo? Então, uma ação nominativa endossável é aquela que tem o nome do proprietário escrito, do titular, e se ele quiser transferir para outra pessoa, basta ele assinar atrás ou no campo, no devido campo, e aí entrega. Pronto, está feita a transferência. Ações ao portador. Pessoal, o que é um documento ao portador? Documento ao portador é qualquer documento que não tem a titularidade indicando a titularidade específica de ninguém. Se não tem um titular específico, quem é o titular dele? O portador. Quem tiver com ele na mão. Quem estiver portando aquele documento será o titular dele. Uma cédula de R$ 200. Quem é o titular dela? Tem escrito nela o nome do dono na cédula, de qualquer cédula de dinheiro aí, papel moeda? Tem não, né? Então, quem será o titular do papel moeda, da cédula? Quem tiver com ele na mão, na carteira, no bolso, quem estiver portando, né? Então, o documento ao portador é aquele que não tem escrito o nome do titular. Como é que você transfere uma cédula de R$ 100 de você para a sua namorada, para ela ir lá ajeitar os cabelos no maçarico, se tiver precisando? Como é que você transfere uma cédula de R$ 100 ou da sua namorada transfere para você fazer a barba? Entregando na mão. É só entregar. Tem mais alguma formalidade? Só depende, né, da namorada. Sim, aí é outra coisa, né? Mas formalidade não tem não, é só entregar mesmo, certo? O resto aí é com vocês. O preço dessa cédula de R$ 100 entre o namorado e a namorada, aí é com vocês, não é isso? Então tá escrito aí, olha aqui dizendo, ó, a sua transferência operava-se pela simples tradição. O que é a simples tradição? É a simples entrega. Só isso, tá? Se vocês virem isso aí, falando transfere pela simples tradição. Aí você fica, qual é a tradição, meu Deus? A simples tradição é só entregar, só isso, tá? Acontece, pessoal, que desde essa lei de 1990, as ações nominativas endossáveis e ao portador, elas foram extintas, não existem mais. Professor, você está falando um negócio que não existe mais, está dando aula de um negócio que não existe mais. Pessoal, porque você precisa saber o que é, né? Nominativo, ação nominativa, ação ao portador. Então, mas se afetou cheques, no caso, não existe mais cheques, não funciona? Foi dessa mesma época aí, essa mesma lei aí, que justamente para, salvo engano, foi essa mesma lei, estou na dúvida. Eu não dei mais aula de títulos de crédito, onde entram cheques, aí a gente vai esquecendo. Na época daquele imposto, aquele imposto sobre as transações financeiras, CPMF, os cheques eram transferidos por simples endosso, certo? Aí, como era por simples endosso, pessoal, não passava pelo banco, pelo sistema bancário. Você podia ficar transferindo cheque, transferindo, endossando, ou então ao portador, né, sem botar nenhum nome de ninguém, e não passava pelo sistema bancário. Se não passava pelo sistema bancário, não havia incidência do imposto. Aí veio essa lei e extinguiu o cheque ao portador, dizendo que só cheques abaixo de R$ 100, e salvo engano ainda é assim, estou na dúvida. Então, as ações também, por esse mesmo motivo, foram extintas as nominativas endossáveis e as ao portador, para efeito de controle tributário, basicamente, né? Ações escriturais são aquelas em que não tem a emissão do documento, pessoal. Não tem o papel, o documento em si, em papel, em meio físico, impresso. Elas são puramente lançamentos contábeis na conta da empresa,
certo? Em favor do seu titular, da instituição financeira, na verdade, né? Então, não são representadas por papel. Para você entender aqui, e também não esquecer mais, um exemplo aqui, o dinheiro que você tem no banco, o dinheiro que os bancos detêm das pessoas, né? Você olha lá e vamos supor lá que vocês aí tem lá 500 mil reais no banco, né? Se você quiser sacar, se várias pessoas quiserem sacar 500 mil, outra 1 milhão, outra 200 mil, outra 100 mil, várias pessoas forem ao banco para sacar esse valor, sem avisar e sem combinar. O banco tem esse dinheiro em espécie para entregar? Tem não. Por isso que eles exigem a separação, a comunicação prévia, né, a reserva desse valor. Por quê? Porque o dinheiro bancário, na rede bancária, ele é puramente contábil. Não existe todo esse montante todo de dinheiro que existe em contas bancárias, em forma de números e puros lançamentos contábeis, né? Eles não existem de verdade. Não existe todo esse montante de dinheiro aí em papel impresso, não. Certo? São puramente lançamentos contábeis feitos por escrituração eletrônica, né? Então, isso aí são as ações escriturais. Outra classificação que nós temos aí, classificação das ações quanto ao valor. Temos aí o valor nominal, que como é que você obtém o valor nominal das ações? Você pega o capital social, que está escrito lá no estatuto da empresa, e divide pelo número de ações que ela emitir. Aí você tem o valor nominal, quanto aproximadamente cada ação vale. Tá? Valor patrimonial ou real. Aí é você pegar o patrimônio líquido da empresa, você calcular qual é o patrimônio líquido da empresa e dividir pelo número de ações. Aí você tem o valor real, patrimonial real, de quanto vale cada ação, certo? O valor de mercado ou bolsístico. Aí esse aí é o valor que as ações alcançam na Bolsa de Valores, quando lá são vendidas, ou no mercado de balcão, que é o mercado que vende as ações fora da Bolsa de Valores, por instituições financeiras, mas que não vendem na Bolsa de Valores, certo? Aí esse valor aí é aquele valor que a gente vê na televisão, diariamente dizendo, ações da Petrobras subiu 0,2%, da Roche caiu 0,3%, da não sei o que, da Vale, subiu 1,5%, aí no outro dia subiu 0,5%, no outro dia caiu 3%. Esse aí é o valor bolsístico, né? Valor econômico, pessoal. Valor econômico é puramente especulativo, no sentido de que são previsões, projeções de quanto estarão valendo as ações da empresa X no prazo de tantos anos, tantos meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. São projeções baseadas na rentabilidade atual, nas expectativas do mercado como um todo, certo? Isso aí é o valor econômico das ações. Partes beneficiárias. Partes beneficiárias. O que são partes beneficiárias? São também valores mobiliários. São também títulos de crédito, emitidos pelas sociedades anônimas e comandidas por ações. São também negociáveis. Aí, as partes beneficiárias não têm valor nominal, certo? Elas não representam capital social. Partes beneficiárias, pessoal, não representam capital social, uma fração do capital. Por que não? Porque o capital social, pessoal, não é dividido em partes beneficiárias. O capital social da SA é dividido em partes iguais chamadas de quê? Ações.
somente as ações, seja lá qual for o tipo, né? Somente as ações representam fração do capital social. Todos os outros títulos não representam frações do capital social. Então, parte beneficiária não representa. Mas, apesar de não representar capital social, pode ser emitido pela SA, tem valor, é negociável, mas não tem um valor nominal, não tem um valor escrito nela. Quem é titular das partes beneficiárias tem o direito de crédito eventual, que consiste na participação dos lucros anuais da emissora, da companhia emissora, até o limite de 10%. Vamos fazer o seguinte, essa parte aqui, esse título de crédito aqui das partes beneficiárias, ele exige uma explicação um pouquinho mais detalhada, e como nós estamos tranquilos no conteúdo, sem pressa, pelo contrário, né, podemos ir numa boa, devagar mesmo. Então, pessoal, para não cansar a beleza de vocês e nem a minha voz, a gente pode já encerrar por aqui, tá certo? Aí, então, na próxima aula, a gente vai para as partes beneficiárias. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma sugestão? Tudo tranquilo por aí? Tudo tranquilo. Tá, pessoal. Então, nesse ritmo que a gente está indo, não se preocupem que nós vamos ter tempo aí, vai sobrar aula. Por isso que eu não tô encerrando mais cedo, tá? Que aí fica até menos cansativo para todo mundo, porque essas aulas online, elas não são muito fáceis da gente se concentrar. Na verdade, ela cansa muito rápido, cansa mais rápido do que na presencial, pelo menos é o que eu acho. Aí, então, eu vou encerrando por aqui e desejando boa noite para vocês, tudo de bom, bom final de semana que está chegando a partir de amanhã, e na próxima semana estaremos aqui.